Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, 7h02, estamos começando o Jornal da Manhã, da sua segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Jornal da Manhã, as principais informações, Presidente Prudente região. Transporte coletivo voltou a funcionar em Presidente Prudente, o Wilton Carlos falou agora há pouco, mas é até bom você trazer essa informação de novo, né, Joilton? Porque às vezes a pessoa fica ouvindo para querendo saber, né? Bom dia. Do ônibus, bom dia. Os ônibus, o transporte coletivo de Presidente Prudente, neste momento operando no horário de pico com 50% da capacidade e nos demais horários com 30% da capacidade devido ao estado de greve que está os funcionários motoristas e cobradores. Neste momento, a gente pede cautela para as pessoas. Se o ônibus está lotado, não suba. Nós estamos vivendo uma pandemia. O ônibus que sai de Eneida, Meliópolis, Floresta, Montalvão, que são os distritos de Presidente Prudente, e agora são os bairros, né, de Presidente Prudente, não é mais distrito, essas pessoas estão correndo o risco de contrair a doença. Nós estamos vivendo uma pandemia e toda a cautela é suficiente para que você possa, né, se livrar dessa doença. Então, se o ônibus estiver lotado, seja em qualquer linha, não suba no ônibus, vá por um transporte alternativo. Por exemplo, os aplicativos que estão aí funcionando, né, Cleiton? Lembrando, os ônibus estão lotados porque estão trabalhando com a capacidade reduzida, né, devido ao estado de greve. Uhum. Então, os motoristas, inclusive, Cleiton, vai ter uma reunião hoje às 13h30 e se não for definido algo que os trabalhadores gostem, amanhã volta a paralisação total. Tá certo, daqui a pouquinho o Joilton volta com a atualização da Covid-19. 7h04, as informações agora são as informações da polícia, no oferecimento de Zalpa Cadans do Mário Zalpa. Jornal da Manhã e as informações da polícia. As informações da polícia são com o repórter Geraldo Gomes. Bom dia, Geraldo Gomes. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que já está aí se preparando para o seu trabalho, né? Informações do setor policial em Presidente Prudente. A polícia apreende uma grande quantidade de cocaína, mais de 10 quilos dessa droga, que estava com um cidadão que passava aqui pela rodovia Raposo Tavares em um veículo Sandero, né, com placas aí do estado do Paraná. O rapaz, jovem ainda, 20 e poucos anos de idade, transportava a droga no veículo quando ficou muito nervoso quando foi abordado pelos policiais militares rodoviários. Os policiais, ao fazer a checagem no veículo, descobriu um fundo falso e a droga estava escondida no carro. O homem acabou sendo preso, foi conduzido à delegacia, vai responder pelo crime de tráfico, né? Além deste caso, nós tivemos ainda uma outra apreensão também de droga, isso envolvendo cocaína e maconha. Desta vez no ônibus, um ônibus intermunicipal, ônibus que passa pela nossa região e que segue para São Paulo com vários passageiros. Esse veículo foi abordado aqui na base operacional. Um cidadão bastante nervoso no interior do ônibus. Os policiais então resolveram revistar a bagagem deste homem e descobriram numa caixa de papelão vários tabletes de maconha e ainda um deles de cocaína. O homem confessou que levaria a droga para um tal de baixinho e que iria ganhar um dinheiro para isso. O homem acabou sendo preso, vai responder pelo crime de tráfico de entorpecente. Nós tivemos também um acidente grave, né? Chamou a atenção neste final de semana, quando o condutor de uma caminhonete bateu violentamente contra um caminhão. A pancada foi meia lateral, isso provocando estragos muito grandes nos dois veículos, principalmente na caminhonete, né? O motorista ficou preso entre as ferragens, foi preciso o trabalho do Corpo de Bombeiros, isso na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Uma rodovia muito perigosa, né? A gente fala dela quase todos os dias. É uma rodovia que requer um cuidado imenso para o motorista, né? Mesmo assim, o cidadão
chegou a ser socorrido, mas lamentavelmente tivemos a informação que depois no hospital essa pessoa veio a óbito, né? Acabou morrendo, o condutor da caminhonete. O motorista do caminhão teve ferimentos de natureza leve, foi conduzido a um hospital e está se recuperando. Então, essas são as principais informações, os fatos que aconteceram e que chamaram a atenção aí para os ouvintes que acompanham aqui as notícias do setor policial. Tivemos outras apreensões, o BAEP apreendeu pessoas aqui de Presidente Prudente transportando droga também durante a noite, durante a tarde, né? E no dia de ontem aqui na base operacional da Polícia Militar Rodoviária, o trabalho segue. São várias ocorrências envolvendo o tráfico de droga, principalmente, e acidentes de trânsito no final de semana em Presidente Prudente e nossa região. São informações do setor policial de Presidente Prudente, informações de Geraldo Gomes. Um bom dia. Obrigado, Geraldo Gomes, pelas informações. Jornal da Manhã, 7h09. Joilton Carlos, atualização Covid-19. Isso mesmo, Cleiton, mais uma vez, bom dia aos ouvintes da 101 e também da Prudente News. E o boletim foi atualizado no sábado às 14h01. Lembrando que no domingo não temos atualização dos dados da Covid em Presidente Prudente. Essas informações são prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica e você pode encontrá-las no Inova Prudente /coronavírus e também no Prudente News. Casos curados 23.521, notificações 72.565, descartados 45.422, aguardando o resultado 132, hospitalizados 161, confirmados subiu para 25.002, óbitos 660. Lembrando que os leitos de UTI Covid em Presidente Prudente ultrapassam os 96% e das enfermarias mais de 80% dos leitos ocupados. E nós estamos vivendo uma pandemia que todos têm que usar a máscara, o álcool em gel e também distanciamento social. Mas não se pode admitir o que está acontecendo hoje, por exemplo, em Presidente Prudente, ônibus do transporte coletivo superlotados. O que se recomenda neste momento, se você vê que o ônibus que você vai subir está superlotado, antes a sua saúde do que qualquer coisa no mundo. Então pense muito bem nisso. Cleiton Mussi. Tá certo, obrigado, Joilton Carlos, trazendo as informações para você acompanhando o Jornal da Manhã, segunda-feira, 31 de maio de 2021. Jornal da Manhã, 7h10, período de inscrições para o vestibulinho ETEC está na reta final. Jonatas Caetano, informação. O período de inscrições para o vestibulinho da ETEC Professor Adolfo Arruda Mello de Presidente Prudente chega à reta final, como explica a coordenadora pedagógica e professora da ETEC Professor Adolfo Arruda Mello, Adriana Martins de Freitas. E as inscrições estão chegando ao final, elas vão até o dia 2 de junho, né? Ou seja, até a próxima quarta-feira. Então, realmente estamos aí num prazo bem corrido para que todos possam ter o tempo hábil para fazer a subscrição. Nós temos o curso de contabilidade, redes de computadores e o técnico em transações imobiliárias. A inscrição, ela custa R$19 e ela pode ser feita através do site www.vestibulinhoetec.com.br. Então, quando você entrar no site, você vai optar pela ETEC Professor Adolfo Arruda Mello, que é aquela atrás da Catedral, no centro de Presidente Prudente, né? Então, custa R$19 e não precisa, viu, Jonatas, estar participando de uma prova. O vestibulinho vai ser pela análise do histórico escolar. E você, no momento da sua inscrição, você vai estar juntando, né, ele ou em imagem ou em PDF no local da inscrição. A professora também explicou quantas vagas estão disponíveis para cada curso e quais são os requisitos mínimos para que os interessados possam se inscrever no vestibulinho da ETEC Professor Adolfo Arruda Mello de Presidente Prudente. São 35 vagas, tá, nos cursos noturnos, e o requisito mínimo é que a pessoa esteja cursando o 2º ano do ensino médio, ela tenha terminado o 1º ano do ensino médio.
Tá? Então, esse é um requisito e que ela apresente os documentos. Então, RG, né, o histórico escolar dela, o responsável, se ela for menor, enfim, para estar preenchendo. Mas qualquer dúvida também, Jonathan, pode estar ligando para a nossa ETEC, né, ou pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 3916-3779. 3916-3779. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Jornal da Manhã, 7h13 agora. No momento, a temperatura em Presidente Prudente está registrando 18 graus. A máxima prevista para hoje vai ficar em torno dos 25 graus. Sol com algumas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e pancadas de chuva também à noite. Chove já em algumas cidades da região de Presidente Prudente. Jornal da Manhã, 7h13. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações com Alexandre Garcia. Flamengo vence Palmeiras em duelo equilibrado. E também, segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe entra na reta final. 101 FM e Prudente AM, no Jornal da Manhã, a rede da informação. Está de volta no seu rádio, Jornal da Manhã, 101 FM e Prudente AM 1070, a rede da informação. Jornal da Manhã, 7h17 agora, 7h17. Você está acompanhando o Jornal da Manhã, hoje, dia 31 de maio de 2021. O Jornal da Manhã você acompanha pela 101 FM, pela Prudente AM 1070. Você acompanha pelo Facebook e também pelo nosso site www.101fmprudente.com.br. 7h18. Agora no Jornal da Manhã, cotação do dólar e arroba do boi. A arroba do boi está cotada aqui na região de Presidente Prudente a R$ 303,50 para pagamento à vista, R$ 305,50 para pagamento com prazo de 30 dias. O dólar está valendo hoje R$ 5,21. Teve uma queda aí de 0,82%. O euro, R$ 6,36, também uma queda de 0,82%. 7h18. Governo aciona térmicas e conta de luz ficará mais cara. A informação com Rafael Silva. O Ministério de Minas e Energia deve publicar nos próximos dias uma portaria que permitirá a contratação de usinas termoelétricas. Esse é mais um esforço para tentar evitar o racionamento de energia elétrica diante da grave seca que atinge reservatórios de importantes usinas hidrelétricas do país. Uma crise que poderia ser pior, de acordo com Wildo Sauer, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. A crise energética talvez não venha a ter consequências tão graves quanto poderia, somente porque a crise sanitária, a crise do Covid, que também não é tratada adequadamente, reduz o consumo elétrico, porque a atividade econômica está muito baixa. As usinas termoelétricas vendem energia exclusivamente no mercado de curto prazo, e parte delas estão com as atividades paralisadas e sem contrato com o governo. Pela nova regra, elas poderão ser acionadas sempre que o operador nacional do sistema elétrico achar necessário. Antes, era preciso autorização. Para reduzir o custo, o governo pretende aumentar a disponibilidade de energia investindo em biomassa e gás natural. O presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Paulo Pedrosa, avalia que a medida contribui para o país enfrentar a crise. Então, a medida foi correta, nos ajuda a conviver com a crise hídrica e estar mais resistentes a ela no final do ano, na espera do próximo período chuvoso. O governo agiu certo. Agora, estruturalmente, nós precisamos avançar. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira vermelha, no patamar 2, será acionada no mês de junho.
Isso representa R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. A conta de luz dos brasileiros é a 37ª mais cara do mundo. O professor da USP, Hildo Sauer, acredita que o preço pago por aqui é injustificável. A tarifa não precisava ser das mais caras do mundo, porque nós temos o maior conjunto de recursos eólicos, solar fotovoltaicos e hidráulicos. Basta organizar. Fontes do Palácio do Planalto revelam que, com a popularidade em queda, o presidente Jair Bolsonaro não quer mais uma crise atrapalhando a campanha eleitoral de 2022 e, por isso, tem buscado reverter a situação. Agência Rádio Web, de Brasília, Rafael Silva. CDU FM, 7h21 agora. Segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe entra na reta final. A informação com Milena Abreu. A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe entra na reta final. Desde o dia 12 de abril, o país está vacinando a população com a dose que protege contra as 3 principais cepas do vírus influenza que circularam no hemisfério sul no ano passado. Os grupos prioritários abrangem pouco menos de 80 milhões de pessoas e foram divididos em 3 grupos para vacinação em etapas. A primeira etapa, que terminou no dia 10 de maio, vacinou crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mães no pós-parto. A segunda etapa, que está em curso, vacina até o dia 8 de junho, terça-feira da semana que vem, os idosos e os professores. E a terceira e última fase vai de 9 de junho a 9 de julho para a imunização dos demais grupos prioritários, que abrangem pessoas com deficiência, policiais, bombeiros, motoristas de ônibus e caminhoneiros, entre outros. Quando a primeira etapa acabou, o Ministério da Saúde informou que até aquele momento, apenas 3 de cada 10 pessoas do público-alvo, estimado em 25 milhões e 100 mil pessoas, tinham recebido a vacina. Também, segundo a pasta federal, esta segunda etapa envolve 33 milhões de pessoas. E vale reforçar o lembrete. O país está imunizando a população também contra o novo coronavírus e as 2 doses são distintas e não devem ser tomadas ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde orienta um intervalo mínimo de 14 dias entre elas. A vacina contra a Covid-19 deve ser priorizada. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h23, conferindo 7h23. O Jornal da Manhã agora tem as informações do esporte. Flamengo vence o Palmeiras em duelo equilibrado. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. O Brasileirão começou cheio de gols, clássico interestadual e tropeços. O atual campeão Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 no Maracanã. O jogo vinha equilibrado até que aos 35 minutos da segunda etapa, o atacante Pedro marcou para o rubro-negro. Para Rogério Ceni, começar o campeonato com uma vitória diante de um rival direto pelo título é muito bom. Jogar contra o Palmeiras e sair vitorioso é sempre de grande importância. É um clube que, no bom sentido, eu sei que não há rivalidade estadual, né? São diferentes estados, mas é um time que venceu muito nos últimos anos, assim como o Flamengo. Então, quando você tem um confronto, sempre há uma expectativa muito grande. Quando você consegue vencer, isso lhe dá confiança. O torcedor, acho que passa a ver com bons olhos sempre a equipe quando sai vitoriosa num confronto desse tamanho. A estreia de Silvinho no Corinthians foi com derrota. O Timão perdeu na Neoquímica Arena para o Atlético Goianiense por 1-0, com direito a pênalti perdido por Matheus Vital. O técnico estreante contou suas primeiras impressões à beira do gramado. Nosso campo é um campo muito rápido e com a chuva acelerou muito o jogo.
Eu também tive a certeza, os primeiros 12, 15 minutos, o jogo um pouco nervoso, da nossa parte mais, construção nossa, nós erramos mais, passes laterais, para buscar passes entre linhas também nós erramos, enfim, esse passe um pouco mais preciso, nós demoramos bastante. É algo sim, que tem que trabalhar, buscar em treinamentos e em posicionamentos dos atletas para facilitar essa ação. O Atlético Mineiro bobeou e depois de estar vencendo no Mineirão por 1-0 Fortaleza, levou a virada no segundo tempo, 3-1 para o Leão. Cuca disse essa derrota pesa para a sequência do campeonato. Pesa, tudo pesa, mas foi um jogo difícil, o adversário é um adversário bastante competitivo, né? Não temos o que reclamar, temos que corrigir os erros que nós tivemos hoje. Agora a gente tem 5 jogadores que vão servir as suas seleções e temos a Copa do Brasil no meio para domingo jogar com o Sport lá em Recife. Outros resultados da rodada, apenas um confronto terminou sem gols e foi entre São Paulo e Fluminense no Morumbi. O Internacional empatou com o Sport por 2-2 no Beira-Rio. O Atlético Paranaense bateu o América Mineiro por 1-0 na Arena da Baixada. O Red Bull Bragantino passou sem sustos, 3-0 na Chapecoense dentro da Arena Condá. No Castelão, o Ceará venceu o Grêmio por 3-2 com gol já nos acréscimos. O Bahia fez 3-0 no Santos, em Pituaçu. E Cuiabá e Juventude empataram em 2-2 na Arena Pantanal. E após este confronto, o técnico Alberto Valentim foi demitido. Rádio e Futebol, 2 paixões em conexão, uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Daniela Esperon. Bom, 7h27. Para encerrar o seu Jornal da Manhã dessa segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, vamos com os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Nesse fim de semana, manifestações por todo o Brasil contra o presidente da República. Avenida Paulista, com muita gente, Esplanada dos Ministérios, com um público relativo, né? E em Recife houve confronto com policiais, houve uma pessoa que não tinha nada a ver com a manifestação que teria perdido o olho esquerdo, né? Aliás, na Argentina, em Rosário, a Polícia Provincial de Santa Fé atacou manifestantes também, né? E o que ficou evidente no noticiário é que pode haver manifestações, segundo o noticiário diz, desde que haja distanciamento e uso de máscara. Isso provavelmente não, com certeza pode ser aplicado também aos prefeitos e governadores que querem fazer lockdown, né? Desde que haja, então, distanciamento e uso de máscara, não haveria problema. Bom, o outro registro que eu queria fazer aqui e todo mundo se pergunta como é que o ministro Toffoli pode votar nele mesmo, lá no Supremo. Foi no caso que tornou sem efeito, não vale a delação premiada de Sérgio Cabral, que envolve o ministro Toffoli, segundo Sérgio Cabral, em recebimento de propina, juízes também do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, né? Só que Toffoli votou nele mesmo, é uma coisa assim inédita, incrível, extraordinária. As pessoas ficam se olhando, né? Mas onde é que está o princípio? Né? Os princípios é incompreensível. Incompreensível, a gente não entende, né? Porque a gente vive dentro de certos princípios mínimos, né? De ética e tal. Fica o registro, né? Bom, e um fato que merece aplauso, né? Um trem, uma composição ferroviária, saindo de Rio Verde rumo a Santos, saiu ontem, vai chegar a Santos depois de amanhã. 120 vagões com soja, é uma viagem de experiência da Rumo, né? Saem com 40 vagões de Rio Verde, pega mais 80 vagões em São Simão e vai para Santos. Num país que tinha carência de trilhos, né? Isso era uma vergonha, uma burrice estratégica, um país desse tamanho não ter trilho. Agora estamos recuperando uma rede ferroviária, a começar por carga, né? Depois, um dia virá passageiro, né?
para a gente dormir num trem confortável, ter um restaurante dentro de um trem confortável, essas coisas, né? Então fica aqui o registro dessa viagem de mais de 1.000 quilômetros desse trem. E um outro registro é que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular registra que 60 mil cirurgias por ano cardiovasculares foram suspensas, estão esperando, são eletivas, mas necessárias, né? Por falta de leito hospitalar e de material para cirurgia. Enquanto isso, só neste ano já morreram 115 mil brasileiros de doenças cardiovasculares. E, por último, o registro quando o presidente da República, que esteve lá em São Gabriel da Cachoeira, na região da Cabeça do Cachorro, conversando com brasileiros da etnia Yanomami, né? São brasileiros que estão lá, cujos ancestrais são mais antigos que os nossos, né? Aqui no Brasil. E aí o presidente perguntou para eles o que eles querem. Eles querem Wi-Fi, internet, conexão para a internet. Quando eu era jovem, tinha uma marchinha de carnaval, índio que era apito. Depois, na minha idade adulta, índio queria parabólica. Hoje ele não acredita mais, ele quer outras fontes de informação. Ele não quer ser enganado, né? E ele quer se integrar. Ele quer autonomia financeira também, né? Por isso pediu, e é isso que o governo está fazendo nesse momento, né? Ligando o Nordeste, ligando as áreas mais isoladas do país via internet, né? E agora mesmo se anuncia que 27 mil quilômetros de rodovias federais terão 5G permanentemente. É o Brasil se conectando e aí fica cada vez mais difícil enganarem a gente. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.